Olá pessoal, você gosta de café? Eu amo café, eu tomo café todos os dias. Café é muito bom, estimula o metabolismo, aumenta a sua energia, melhora a concentração, melhora a produtividade, né? Tem muita gente contra, fala que ele é uma droga, mas dependendo muito a quantidade. Por isso que eu falo, não toma café desse jeito. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Peter Liu. Sou especialista de acupuntura e medicina chinesa. Se você não está inscrito, inscreve. Tenho mais de 2.000 vídeos para ajudar a sua saúde e da sua família. E aciona sino para receber mais vídeos não. Bom, primeiro, o cafeína tem limite. Então, é ideal não tomar mais que 2 xícaras de café, café expresso. Cada café tem mais ou menos 80 até 120 miligramas de cafeína. Então, se por dia não é bom tomar mais de 240 miligramas de cafeína, né? Então o limite é 5 xícaras de café. Se você tomar mais de 5, seria você está tomando mais 500 miligramas até mais 600 miligramas de café. Aí começa a ter tremedeira, arritmia, tem dor de cabeça, aí é um estrago muito pior. Aumenta o estresse, você fica nervoso, insônia, e tem muitas outras complicações, porque cafeína é um estimulante. Então, a estimulante não pode tomar mais. Então, tem relatos, tem pesquisas que mostram que isso é muito perigoso em cima disso, ok? Então, o ideal seria tomar 2 xícaras por dia, tá? O segundo que você pode tomar cuidado, que não toma café depois de 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, estourando, não toma depois de 4 horas da tarde. É o último café que você vai tomar. Porque meia vida de café, de cafeína, entre 3 a 7 horas. A pessoa vai, por que tão diferente, né? Porque dependendo do café que você está tomando, né? Cada café é diferente. Meia vida quer dizer, quando chega nesse horário, ele ainda tem metade de concentração, né? Meia hora já entra no sangue, depois ele vai cair, depois entre 3 horas a 7 horas. Então vamos estudar que é 7 horas, né? O máximo que tem que tomar cuidado, porque chegou uma idade. Então se você tomar 3 horas da tarde, depois de 7 horas, tá 10 horas da noite. Então até 10 horas da noite tem metade. Concentração, não sei que jeito que você vai dormir. Então, o último café seria depois do almoço, né? Não deixa mais 3 horas da tarde, toma um café. Vamos jantar à noite. Aí depois de jantar, quer um cafezinho? Não, pelo amor de Deus, porque você não vai dormir, não vai adiantar. Tem gente que fala assim, mas eu tomo café e durmo, né? Durmo. Pode ser que tem gente tão estressada, porque quando você toma cafeína acelera o metabolismo, melhora a concentração, aumenta a produção de energia. Só que tem um efeito rebote, né? Se você está tomando muito cafeína, ele não, como você está chicotando o corpo para agir, né? Quando mais você está chicote, ele está um efeito contrário. Deixa que eu durmo, né? Você pode me bater, mas não vão funcionar mais. Tem outro, você não toma café junto com cálcio, ferro, né, a vitamina C, porque cafeína prejudica a absorção desses 3 alimentos. Se você está faltando do cálcio, se você está faltando do ferro, está tomando vitamina C, então espera meia hora depois de tomar café. Ou vice-versa, toma café e espera meia hora, depois você toma esses alimentos. Então nem pensa, tipo, por exemplo, né, porque você toma leite, aumenta cálcio, mas está junto com café, acabou com a absorção. Então você não vai absorver nessa objetivo, né? Então só seria para não ficar tão ácido, aí tudo bem, né? Leite diminui a acidez do café, isso sim. Isso pode melhorar quem tem problema de estômago, né? Porque excesso de café também aumenta a acidez do estômago, dá dor. Você toma mais de 5 cafés por dia, né? Então, isso sim, mas ele prejudica, né, a absorção de cálcio, prejudica a absorção de ferro e de vitamina C. Isso precisa tomar cuidado. O quarto precisa tomar cuidado, que é a hipertensão. Tem muita gente que fala que café diminui a pressão. Não diminui. Tá? O café pode aumentar a pressão arterial. O café tem um efeito de cafeína, tem um efeito de vasoconstritora. Esse vasoconstritora, justamente, que é usado para a pessoa ter dor de cabeça, né, enxaqueca, justamente aumenta, colocar 50 miligramas de cafeína para diminuir a dor, né, justamente. Mas essa é controversa. Essa de dor de cabeça
a primeira xícara, 2 xícaras, até 2 xícaras tem esse efeito. Quando passou 120 miligramas de cafeína, aí pode estar efeito contrário. Então, não toma café quando você tem pressão alta, tá? Ou então você está controlando, toma menos café possível, menos cafeína possível para não aumentar a sua pressão, tá? O chocolate também tem esse efeito, né? É outro esquema, mas também pode aumentar a sua pressão. E há muita gente não sabe, mas toma cuidado também. A última, quem tem a arritmia, toma cuidado, o café pode acelerar a batida cardíaca, pode fazer mal, então pode fazer o efeito, perde o efeito do remédio, né? A última seria, o café tem efeito de rebote. Quando você toma café, toma excesso de café, como você está no chicote para o seu organismo. Então, quando você perder esse efeito depois de 5 horas, você pode ficar muito mais cansado, né? O seu organismo, quando precisa descansar, e você quer que ele desempenhar mais. Então, nessa efeito, toma mais cuidado, né? Café, muita gente usa cafeína para emagrecer, né? Acelerar o metabolismo, mas toma cuidado nesse sentido, pode ter um efeito de rebote. Você começa a se sentir muito mais cansado, você começa a comer mais e aí deixar de funcionar, ok? Comenta aí embaixo o que você acha do café, se você gosta de café, se você já sente esse efeito, assim a gente compartilha com outras pessoas sua experiência, a gente melhorar o mundo, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.